Estamos iniciando mais um ACIL Conecta, o programa das histórias inspiradoras. É isso mesmo. Se você tem uma história voltada ao empreendedorismo, basta ser associado da ACIL, Associação Comercial Industrial de Limeira, que em algum momento você pode ser o nosso próximo convidado. E hoje vamos conhecer a trajetória de uma pessoa que é referência no comércio da cidade de Limeira. Sr. Badi Bechara, da tradicional Casa Primavera, uma empresa com 94 anos de fundação e 54 anos como associados da CIL. Seja muito bem-vindo, Sr. Badi. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês para a gente trocar umas figurinhas aí. Exatamente. Nós vamos falar sobre o legado da Casa Primavera, a transformação no varejo, o papel do associativismo. Então, fique com a gente. Vai ser um bate-papo descontraído. Como o seu Badi falou, vamos trocar figurinha aqui, mas podem ter certeza que vocês terão experiências de vida para levar com vocês. Vamos iniciar então? Queria fazer a seguinte pergunta. Sua história com a Casa Primavera começou muito cedo. Seu pai fundou a loja em 1931. Que valores dessa origem o senhor carrega até hoje? Veja bem, realmente o meu pai, ele quando chegou no Brasil em 1918, inicialmente ele se estabeleceu na cidade de Rio Claro, Vizinho. mas por pouco tempo. Depois estabeleceu aqui em Limeira. A primeira loja que ele teve era na Boa Vista, na Rua General Osório. Mudou-se para a Rua Santa Cruz, acho que uns 50 metros para baixo da Associação Comercial de Limeira. Legal. E desde 1945, na Rua Senador Vergueiro, 304. Fizemos várias reformas nesse mesmo endereço, né? E estamos lá até hoje, né? Que ótimo. Estamos lá. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição. O comércio nosso anteriormente era armarinhos, aviamentos para alfaiates, que era o forte da nossa loja. Naquele tempo, eu acho que Limeira deveria ter umas 60, 70 alfaiatarias. Bastante. Com estoque, vendendo os ternos pronto, porque naquele tempo as confecções não eram assim de qualidade, e a população gostava de fazer roupas sob medida. Personalizados. Então, a gente se especializou em aviamentos para alfaiate, armarinhos, e com o decorrer do tempo, os alfaiates foram virando praticamente peça de museu, né? Foi acabando as alfaiatarias. Hoje, aqui em Limeira, acho que quase não tem alfaiate. Eu ia até perguntar para o senhor, quem eram os clientes naquela época? Como que eram as vendas? Nossa, eu lembro de muitos clientes, viu? Para você ter uma ideia, para baixo da minha loja ali, num espaço de 200 metros... 2 quarteirões. Mais ou menos, 2 quarteirões. Tinha 7 alfaiatarias. Bastante. A primeira em frente à loja era do Fioravante Fácil, naquela ocasião. Pouca gente vai lembrar. Na esquina tinha Orlando Devuono, na esquina da Senador Vergueiro mesmo ali. Atravessando a rua tinha a alfaiataria do Lauro Fracalossi, 3. Para baixo do Orlando Devuono tinha Francisco Soares, que é o pai do Zelão Soares, do Célio Soares, 4. Em frente a ele tinha Américo Prestes, 5. Um pouco abaixo tinha o João Bicudo. E depois no quarteirão de baixo tinha o Caetano Vivona e o José Ciscão, um pouco mais para baixo. No espaço de 200 metros tinha esse 7 alfaiates. Agora para cima tinha o Geraldo Caran, Alfredo Mezzanelli, Jurandir Bela. Tinha uma infinidade de alfaiataria. Incrível. O Rafa Alfaiate, o Felício Gifone. Incrível o senhor lembrar de todos os nomes. Eu lembro de muitos deles. Não eram nem concorrentes, né? Parceiros, amigos, colegas de trabalho. Eram amigos, lógico. Não tinha aquela rivalidade que poderia até ter em algum caso esporádico, mas tinha bastante alfaiate. Eu acredito que muitas dessas famílias, com certeza,
vão nos assistir. Eu vou E ficar vão felizes lembrar, de né? serem lembrados. É, com certeza, viu? Seu Badia, aos 18 anos, o senhor já fazia compras em São Paulo. Como que era o comércio naquela época? Teve alguma coisa que marcou para o Veja senhor? bem, aí eu tenho que fazer um retrospecto um pouco anterior. É, eu, quando era garoto, eu ficava na loja. Ficava, meu pai... Era uma loja familiar, né? Não tinha empregados, Certo. não tinha muito movimento. Então, eu estudava. Mas, quando não estava estudando, ou eu estava brincando, ou eu estava na loja, às vezes ajudando meu pai, tudo, entende? Contribuindo da maneira que Mas podia. tinha um fiscal que, se ele tivesse vivo hoje, eu ia dar um abraço nele. Um fiscal do IAPC na ocasião. Ele morava para baixo da minha loja e toda vez que ele passava ali, mais ou menos na hora do almoço, ele me via na loja, ele entrava, pedia para o meu pai que eu não podia ficar na loja. Para mim, ficar na loja tinha que ser registrado. Naquele tempo, criança tinha que podia né? trabalhar, Verdade. mas tinha que ser registrado. E tanto que ele insistiu, tanto que insistiu, que meu pai acabou me registrando com 13 anos. Cedo. Na ocasião, podia registrar com meio salário mínimo, que era o valor mínimo. O mínimo, né? aceitável. Resultado, 35 anos depois, com 49 anos, eu já estava aposentado já. Que ótimo. Né? Agora, as minhas idas para São Paulo, com 18 anos eu já estava indo para São Paulo fazendo compra. Eu lembro que eu estava no tiro de guerra e às vezes devia lá as instruções do tiro de guerra, com ficar na loja um pouco. E o meu pai dava uns endereços lá em São Paulo para pegar uns armarinhos, a gente ia, voltava com os armarinhos, uma parte a gente pedia para despachar era CPT, Companhia Paulista de Transporte, que era a ferrovia, que ele despachava. E aí eu fui me inteirando na loja, meu pai depois ficou enfermo, aí eu acabei assumindo um pouco mais a loja. Ou seja, bem cedo o senhor já tinha responsabilidades, né, Bem com a cedo, loja? muito cedo. Hoje, o menor de idade é proibido de trabalhar, né? Verdade, verdade. Ficou estranho. Seu Badi, na época, no início, eram os armarinhos, né, e os tecidos para alfaiataria. Hoje, vocês atuam com tecidos para decoração, cama, mesa e banho também. O que motivou essa mudança? São os fatores que, alheio à nossa vontade, que fez com que a gente mudasse, entende? Antes de ter entrado nesse ramo de cama, mesa e banho, nós expandimos as nossas vendas por atacado. Tinha muita alfaiataria nas cidades da região. Então, eu mesmo viajava na ocasião, com 20 e poucos anos, eu já estava viajando, vendendo para os alfaiates da região, e toda a cidade tinha uma quantidade, mais ou menos, de alfaiate que ajudou a gente a se expandir com o nosso ramo. Com o decorrer do tempo, os alfaiates foram diminuindo, então a gente foi introduzindo tecidos, artigos para cama, mesa e banho, vendendo no varejo e no atacado também. Tiveram que se adaptando. Fomos se adaptando a cada fase. Exatamente. Ao mercado. Podemos afirmar que temos clientes que ainda gostam de ver e tocar o produto. Como que o senhor enxerga o futuro do varejo físico nessa era digital? Veja bem, existem alguns setores da nossa economia que a população prefere comprar via internet, né? De forma digital, acaba comprando. Mas ainda existem alguns ramos ainda que a pessoa, o cliente, gosta de sentir. No caso tecido, às vezes você vê uma foto de uma estampa, mas você não está sentindo o toque do tecido, a qualidade. Então, o tecido ainda ele está sobressaindo um pouco em relação à venda pela internet. Alguns segmentos ainda mantêm, né? Alguns segmentos. Forte ainda. Alguma confecção também. Legal. Eu acho que ainda está conseguindo, mas
Infelizmente ou felizmente para o consumidor, às vezes essas vendas pela internet está Facilitando, né? facilitando, né? Mas digamos que ainda o comércio físico continua forte e em bastante áreas, né? Com certeza. São 9 décadas, na verdade são mais de 9 décadas, né, da Casa Primavera. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela loja ao longo desse tempo? Hum, Bastante, né, seu Badinho? eu acho que tem uma série de fatores, a transformação, a reforma que nós fizemos 2 reformas naquele prédio. Quando o meu pai comprou aquela propriedade em 1945, era um salão de 40 metros quadrados e tinha um corredor, tinha vários quartos, sala, copa, cozinha. Era uma residência com um pequeno salão na frente. Aí eu não lembro exatamente o ano, mas nós fizemos uma reforma, construindo um salão maior e uma residência menor no fundo. E deixamos uma laje pronta para fazer mais um andar. Se precisa. Eu estou dando risada porque o pedreiro que construiu, quando foi para fazer a segunda laje, eu perguntei, né, se comportaria fazer a segunda laje na parte que estava pronta lá, né? Ele falou, olha, eu não estando embaixo, você pode fazer até 2 lajes em cima. Mas aí Que então, segurança que ele deu, né? peraí, então não. Então, na ocasião, nós tivemos que demolir tudo, fazer tudo novo. Aí nós tiramos a residência dali, fizemos a loja inteira no térreo, mais um mezanino grande e mais um andar em cima. Aí ficou só para o comércio. O comércio de atacado estava em grande expansão, a gente estava vendendo muito bem, entende? Naquela ocasião não tinha quase tecidos importados. A gente comprava das fábricas de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina e revendia também no atacado e também no varejo. E a gente conseguia brigar com os nossos concorrentes, entende? Agora, depois, quando começou a entrar os tecidos importados, Ficou mais difícil. para importar é um pouco complicado. Às vezes, a exigência dos fabricantes é uma quantidade muito grande por cor, por estampa. Então, quase que fica um pouco difícil de a gente fazer uma importação. Às vezes, você importar 2.000 metros de um tecido branco, tudo bem. 2.000 metros do preto, tudo bem. Mas, às vezes, tem lá um verde, um cor-de-rosa, você importar essa quantidade, É mais difícil. fica mais difícil, demora para vender. No período da pandemia, foi complicado? Olha, no começo foi até benéfico, no começo, porque todo mundo precisava usar máscara. Nossa, a loja fazia fila que saía na rua e quase chegava na esquina de pessoas para comprar tecido para fazer aquelas máscaras, né? Porque a gente, na ocasião, não podia deixar os clientes entrar na loja, a gente atendia mais ou menos ali na porta, então formava aquela fila na calçada grande, vendia, durante um bom tempo, vendeu muito tecido para máscara. Depois, o comércio ficou prejudicado, né? A pessoa quase não saía de casa, tudo, verdade. Então ficou prejudicado. Mas ultrapassaram mais esse desafio, certeza, essa barreira, né? Seu Badia, a sua história aqui com a CIL, Associação Comercial Industrial de Limeira, é longa. Como que começou esse envolvimento com a entidade? Veja bem, na CIL, o meu ingresso aqui ocorreu no ano de 1980, na gestão do Elcio Brigato. Eles me convidaram, a priori, para ser conselheiro, depois eu passei a ser tesoureiro, e com o decorrer do tempo, eu acabei ocupando todos os cargos, né? Secretário, presidente, não, menos secretário. Presidente do conselho, diretor do SCPC, presidente do SCPC na ocasião, presidente da ACIL e presidente do conselho, acho que por 2 ou 3 vezes eu fui. Então, a minha passagem aqui realmente foi longa, desde 1980, né? Verdade. Dá 46 anos. Alguma ação, algum evento que
que te marcou nesse tempo todo, nessa trajetória, que o senhor se Olha, a recorda? construção dela foi assim, Do prédio. do prédio. A construção. E foi assim, com bastante dificuldade. A gente fazia aquelas rifas de caminhonete F1000 na ocasião, para arrecadar dinheiro para poder construir, entende? E foi, viu? Os diretores colaboraram bastante, a população, os nossos associados colaboraram, comprava as rifas, e foram várias rifas para poder construir. Viabilizar. Agora, o auditório foi construído na gestão quando eu era presidente. Aí também foi outra dificuldade que desafio teve, grande. né? O prédio já estava funcionando, mas com muita garra nós conseguimos fazer esse auditório. Que aqui estamos, tá inclusive, nessa atendendo gravação. todos os nossos associados com muita Hoje, qualidade, né? hoje grandes eventos são realizados aqui, Com certeza. graças a todo esse esforço, né? Não só do senhor, mas de toda a diretoria, os conselheiros da época, associados, todos que se Na minha envolveram. gestão também, como presidente, foi aquela São Paulo Firma, né, que Limeira passou a ter fazer o reconhecimento de firmas sem precisar ir para São Paulo. Ah, tá. Né? Para fazer isso, Limeira A junta comercial. Precisou 3 associados, nós, a associação, o Ciesp e o Sindicato dos Contabilistas. Conseguimos trazer para Limeira. Muitas cidades, devido ao alto investimento, não quiseram fazer. Resultado, nós, quando estávamos instalados aqui, nós recebíamos pessoal de Piracicaba, São Carlos, região Rio toda. Claro, todos vindo aqui fazer suas transferências, as suas alterações contratuais, sem precisar ir para São Paulo. Poxa. E aquilo foi um passo muito interessante para nós aqui. Facilitou Limeira bastante a vida de muita famosa. gente. Né? Nossa, foi muito legal. Que legal. Seu Badi, na sua visão, né, a importância da ACIL, da Associação Comercial Industrial de Limeira, para o fortalecimento do comércio local? Realmente, a ACIL sempre esteve fazendo tudo o que é possível para ajudar, para facilitar a vida dos nossos comerciantes, que tem muita dificuldade, principalmente hoje, não? A população está endividada, sem poder de compra. Exato. Então, a CIL tem feito o que pode ser feito, entende? Agora, a situação realmente é que, infelizmente, o endividamento da população está muito alto. Verdade. Isso dificulta a população a fazer novas compras. Antigamente, o consumidor saía de casa com um dinheirinho, voltava com uns pacotinhos de mercadoria, alguma compra que fazia, conseguia trazer. Hoje ele sai com dinheiro, parece que não traz nada, ele tem que pagar IPVA, IPTU, negócio de telefone. O custo de vida está muito alto. Multa, combustível, quase que não traz nada para casa, vai tudo em serviços, né? Entende? Para o comércio ficou meio dificultoso mesmo a situação que a boa parte da população se encontra. Verdade. Bom, você que nos assiste e ainda não é associado da ACIL, faça como o seu Badi Bechara, como a Casa Primavera, que está como associada há mais de 5 décadas, são 54 anos como associados aqui da ACIL, e você vai ter todo o nosso respaldo, todos os benefícios, né, que a entidade pode proporcionar para todas as empresas, sempre promovendo o desenvolvimento da cidade de Limeira. Tá? Bom, depois de tantas décadas, né, trabalhando em prol do nosso comércio, Badi, que dicas que o senhor daria para quem está começando hoje? Para quem está começando hoje, eu não sei. Hoje, eu acho que a pessoa que pretende começar, ela faz uma análise.
o mercado financeiro está pagando um bom juro. Às vezes ele pensa 2 vezes antes de Abrir um fazer um negócio. investimento, entende? Então, ele fica ponderando se faz um investimento, será que esse investimento vai dar uma lucratividade maior do que o governo está pagando de juro para a população? Às Fica vezes essa dúvida, né? fica nessa dúvida, porque a pessoa, se ela vai pagar um aluguel, e funcionários, imposto, energia elétrica, A telefone, conta no precisa fim, fechar, né? tem que ponderar bem isso, mas eu acho que uma boa parte de quem está no comércio já estava há muito tempo. Há muito tempo. Que nem no meu caso, eu tenho meu filho que está lá Dando já faz um bom continuidade. tempo, dando continuidade, né? Tomara que tenha vida longa, né? Logo Sem dúvida. pode fazer os 100 anos da Casa Primavera. Será Tá que vai chegar chegando, lá? tá chegando. Nós vamos Eu não torcer sei. para isso. Acho que vai depender mais do governo do que de nós, viu? Eu entendo. Vamos Mas como o senhor tentar. disse, todos têm que fazer os seus cálculos, as suas análises, né, da melhor maneira possível para poder empreender, né? Com certeza. E quem Viu? sabe ter uma história tão bonita como da Casa Primavera aqui na cidade de Limeira, né? Seu Badia, a gente está encerrando. Opa. Eu queria deixar muito claro que é uma honra receber o senhor aqui, tá? Com essa história tão linda, né? Que se iniciou aqui na cidade de Limeira, se fortaleceu, né? Gerou empregos, né? Contribuiu para o desenvolvimento da cidade, né? Então a gente fica muito feliz do senhor dividir conosco essa história, com quem nos assiste, né? E fica à vontade para suas considerações finais. A honra é toda minha, viu? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como eu disse no começo, trocando umas figurinhas aí que nós já trocamos algumas vezes anteriormente, mas vamos tentar vencer todos esses obstáculos que são proporcionados para nós comerciantes. Enquanto a gente tiver esperança, sempre é possível. Com E vamos certeza. em frente, viu? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Você que nos assiste, se inscreva no nosso canal, Acil Limeira 1, e nos sigam pelas redes sociais, @Acil Limeira. E até o próximo episódio do Acil Conecta.